já consolidado em nosso país. Para que esse evento fosse possível, solicitamos a autorização ao Tribunal Regional Eleitoral, a autorização da Prefeitura para a utilização desse espaço, a autorização à SMTT, o apoio da Polícia Militar e expedimos convites a todos os candidatos a prefeito. E com base nos convites, vamos convidar para compor a mesa do debate os candidatos a prefeito de Alagoinhas. Aqui, representando o PSC, Gilvan Artes. Representando o Partido dos Trabalhadores, o deputado estadual Josaildo Ramos. Representando o PDT, Paulo César Simões. Vamos organizar. Essa é uma festa porque a democracia tem que ser festejada. Mas vamos nos comportar, vamos deixar que os candidatos apresentem as suas propostas, vamos debater. Nós convidamos também 6 pessoas de entidades diferentes para que possam fazer perguntas aos candidatos. Nós já temos alguns convidados sentados ali, né? Mas vamos colocar mais 6 cadeiras aqui à frente. Rogério, dê uma força aí, vamos colocar mais 6 cadeiras aqui e vamos convidar o jornalista do site Alagoinhas Notícia, Roger França. Joselito Feijó, diretor executivo da Associação dos Praças da Bahia. Marcelo Oliveira, ele é publicitário, bacharel em comunicação social pela UNEF, pós-graduado em comunicação organizacional pela Escola de Administração da UFBA. Não menos conhecido, o senhor Hilton Batista, diretor de Saúde e Meio Ambiente da UAMA. Maurício Souza, servidor público do Judiciário, delegado sindical do Simpojude, Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia. Dr. Silvio Pereira da Silva, advogado militante na região, pós-graduado em Ciências Criminais pela Universidade Federal da Bahia e também é licenciado em História pela UNEB. O currículo dele é muito grande, a gente vai deixar para ler depois, tá bom, gente? O currículo dele é excepcional. E assim a gente fecha, são 6 pessoas, cada uma delas vai ser sorteada e cada uma delas vai fazer uma pergunta para o candidato. Só vieram 2 candidatos. Vamos dar mais um tempo para que o terceiro candidato chegue? É justo dar esse tempo para que ele chegue? A gente formatou o debate para 3 pessoas. Mas, como o tempo já está bastante avançado, você tem que trabalhar. A minha mulher tem que estudar, tem muita gente aqui também que ainda vai trabalhar. Então vamos começar o debate propriamente dito. O debate, gente, pedir um pouquinho de silêncio para vocês. O debate ele vai ser dividido em 4 blocos. Primeiro, as considerações iniciais. No segundo bloco, temas para apresentação das propostas.
por sorteio. As perguntas serão formuladas por essa equipe de pessoas que nós convidamos aqui. No terceiro bloco, pergunta entre os candidatos, 2 para cada candidato. Terá pergunta, resposta, réplica e tréplica. E por sorteio também os temas. E o quarto bloco, as considerações finais, com 3 minutos para cada um, da ordem inversa do primeiro bloco, que é o início do evento que nós vamos dar agora. E nós vamos convidar aqui um dos presentes aqui, para que possa sortear. Seu Wilton Batista, faça o favor. Sorteie aqui a primeira pessoa, o primeiro candidato que fará as suas considerações iniciais. Microfones apostos. Paulo César Simões. O nome dele será mantido aqui em todos os blocos, viu, gente? Vamos convidar aqui Maurício Souza para fazer o próximo sorteio. E o primeiro candidato a fazer as suas considerações iniciais é o candidato Gilvan Artes. Gilvan, você tem 5 minutos, é a sua apresentação inicial, você tem um tema livre para você abordar. Boa noite, seja bem-vindo a esse debate. Boa noite a todos. Boa noite. Assim está mais animado. Eu quero dizer para todos que se fazem presente aqui nesta noite que eu estou muito feliz em estar aqui nesse momento para debater algumas questões pertinentes à nossa cidade. Seria muito importante, eu creio, que tivéssemos a presença do terceiro candidato, mas infelizmente ele não se faz presente. E quero dizer para vocês que no dia que eu não tiver coragem de ter a condição de dar satisfação às pessoas que irão votar em mim, supostamente, ou que não irão votar em mim, mas que compõem a nossa cidade, eu deixarei de ter a ideia de ser um homem público. Quando eu coloquei o meu nome como candidato a prefeito de Alagoinhas, foi com a intenção de ser candidato a prefeito até o dia 7 de outubro. Eu sei que muitas pessoas dessa terra duvidou, muitas cogitações, muitas palavras, muitas conversas nos bastidores, que eu seria apenas mais um candidato que estaria dizendo que seria só por uns dias, para me vender, para negociar, para me juntar, para fazer que o meu nome fosse promovido. Mas eu quero dizer para vocês, para Alagoinhas, que estarei firme até o dia 7 de outubro. Alagoinhas precisa de novas lideranças. Alagoinhas precisa de pessoas que não concorde com as ideias de muitas pessoas que compõem a nossa cidade. Eu não concordei com muitas questões relacionadas à nossa cidade durante anos, muitos anos. E sempre fiquei com os braços cruzados, esperando que alguém viesse dar soluções para aqueles problemas que eu, fora do poder público, enxergava como problemas graves que precisavam ter soluções para aquilo. Mas eu nunca fiz nada anteriormente.
Nós vivemos num país democrático onde nós temos o direito de votar e ser votado. Está aí o meu nome, Gilvan Artes, prefeito, candidato a prefeito de Alagoinhas. Não tenho concordado com algumas ideias, por isso não me juntei a essas ideias. Eu só me junto àquilo que eu concordo, eu só poderia estar fazendo parte de algumas coligações, de algumas agremiações junto com alguém que eu concordasse com essas pessoas. Ninguém é obrigado a concordar comigo, mas eu também não sou obrigado a concordar com ninguém. Tem muitas pessoas que precisavam de uma terceira via nessa cidade. A nossa cidade precisava de uma terceira via. Se não existe o nome Gilvan Artes como terceira via nesta cidade, nós teríamos agora no dia 7 de outubro um plebiscito, não uma eleição. Em Aramari, 8.000 eleitores, tem 5 candidatos. Alagoinhas, praticamente 100.000 eleitores, teria 2 candidatos. Porque todos os nomes que estavam para serem candidatos desistiram. Eu não sei quais os motivos que levaram a desistirem, mas estou aqui, firme, darei satisfação a todas as pessoas que precisarem das minhas satisfações. Gilvan, seu tempo. E muito obrigado. Vocês estão acompanhando aí no monitor o tempo e os candidatos também têm aqui a resposta do tempo. Vamos ouvir agora as palavras iniciais, as saudações. Ele também terá 5 minutos do candidato a prefeito pelo PT, Joséildo Ramos. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas. Eu gostaria de cumprimentar a todos os eleitores que aqui estão, os eleitores que acompanham o candidato Gilvan Artes, que aqui está, que vieram acompanhar seu candidato, a quem eu parabenizo pelo fato de estar aqui presente, cumprindo uma tarefa importante. Quero também cumprimentar pessoas que têm a preferência e acompanham o candidato que está ausente, que estão aqui. Vocês, a vinda de vocês é importante, porque vocês estão, de fato, fazendo essa festa da democracia. Lamento a ausência do candidato de vocês, mas a presença de vocês aqui é muito importante. E gostaria de dizer a todos vocês, eu fico muito satisfeito, feliz da vida com a minha cidade, quando, numa reunião como essa em praça pública, eu percebo que nem tudo na política está perdido. Percebo e fico feliz. Infelizmente, esse é um momento raro onde a gente pode tratar questões que são importantíssimas para a sociedade de Alagoinhas, fazer reflexões sobre situações que certamente mudará para melhor ou para pior as nossas vidas e principalmente das futuras gerações. Que bom que aqui em Alagoinhas, de grandes tradições democráticas, se nós tivéssemos ao longo da campanha, em todas as comunidades, por menor que elas fossem, o estabelecimento do debate. Porque no debate, os candidatos se apresentam nivelados perante os seus eleitores e o artifício do poderio econômico, a utilização da máquina pública não imperaria sobre as ideias. O mais importante é cultivarmos a ideia e não estamos aqui
numa guerra. Quando eu cumprimentei os eleitores do atual prefeito, o fiz com muito respeito a eles, porque aqui também é lugar de quem pensa diferente. E essa é a grande celebração que a gente faz da boa política. Infelizmente, nós queremos torcer para que em 2013, definitivamente, se faça a grande reforma estruturante deste país, que é a mãe de todas as reformas, a reforma política. Que haja o financiamento público de campanha para que todos os candidatos, independente da sua classe social, tenham a oportunidade de se candidatar. Porque do jeito que a coisa vai, com a fulanização da política, com a mercantilização da política, só quem tem dinheiro nesse país poderá ser candidato. E nós não podemos concordar com isso. Não podemos. E aí eu quero dizer para vocês que nós, mais uma vez, fiel ao que pensamos, nós vamos trabalhar um plano de diretrizes básicas de governo, onde a gente vai estabelecer o norte estratégico. Políticas sociais e afirmação de direitos. Não podemos mais tratar a saúde, a educação, a assistência social como serviço prestado por uma prefeitura, e sim uma afirmação de direito constitucional do cidadão. Precisamos ter uma gestão ética, responsável e transparente. E precisamos ter a participação e o controle social. E trabalhar o desenvolvimento com sustentabilidade. A partir desses eixos, nós vamos construir, através do orçamento participativo, com toda a população de Alagoinhas, aquilo que será o programa de todos nós. Um grande abraço e muito obrigado pela presença de todos. Vamos dar início agora ao segundo bloco, fazendo o sorteio aqui. 2 sorteios. Para a gente não ter que ficar chamando, para a gente ter mais agilidade em função do tempo, eu mesmo vou fazer esses sorteios aqui. Bom, gente? Agora nós vamos ter a pergunta dos nossos convidados. Eu vou escolher um candidato através do sorteio e depois a quem ele vai dirigir a sua pergunta e depois o tema a que ele vai abordar. Roger França, jornalista do site Alagoinhas. Ele vai perguntar para o candidato Josaildo Ramos. Agora nós vamos escolher o tema. Saúde. Boa noite, Josaildo. Boa noite, Gilvan. A saúde do município é uma situação que vem sendo debatida pela população desde o seu governo ao governo Paulo César. O senhor avalia como progressão no governo Paulo César ou houve uma regressão? O senhor tem 3 minutos para responder, deputado. Olha, tentarei responder uma pergunta dessa em 3 minutos. Não é fácil. Eu quero dizer que a estrutura de saúde pública do município de Alagoinhas hoje é uma vergonha. Principalmente para a saúde da mulher. Quando eu fui prefeito, só existiam 2 postos de saúde da família e a maternidade estava pré-interditada. Meses antes, 15 crianças morreram por infecção hospitalar. Implantei 21 postos de saúde, trouxe o SAMU, o CAPS, Laboratório Central, Centro de Especialidades Odontológicas, farmácia básica, farmácia popular. No final do governo, deixei dinheiro para uma unidade de pronto atendimento 24 horas no Barreiro, outra em Santa Terezinha. Deixei mais R$1 milhão no final do governo
para construir 10 leitos de UTI neonatal na maternidade. E hoje o que a gente vê é de que nenhuma unidade de saúde nesses quase 4 anos foi implantada. A maternidade começa a transferir pacientes por falta de condição operacional. Os postos de saúde não funcionam. Nenhuma unidade de pronto atendimento foi erguida. E aí eu quero dizer para vocês, nós vamos dar importância capital a esse assunto. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o saúde urgente. Botar as coisas certas nos lugares certos. As pessoas certas nos lugares certos. A gente precisa descentralizar e informatizar as marcações de consultas e de exames laboratoriais, por distritos e por Parque Floresta. Nós precisamos fazer com que o Hospital Dantas Bião cumpra o seu papel. Hospital Dantas Bião não é lugar para tratar dor de cabeça, extrair unha. Hospital Dantas Bião é para fazer aquilo que o posto da saúde e o que a UPA não consegue fazer. Nós precisamos transformar o hospital, ou a maternidade, no hospital materno-infantil, com planejamento familiar, com cirurgias eletivas, inclusive, para o homem, vasectomia, inclusive, para planejamento familiar. Nós precisamos, acima de tudo, dizer a você, companheiro, que em 2008, quando eu saí da prefeitura, eram 23 milhões. Hoje, chega a mais do que o dobro. E aí eu pergunto a vocês, por que a saúde está pior do que em 2008? Essa é a pergunta que eu desenvolvo dentro do tempo dos 3 minutos. Obrigado. Ok. Você tem 1 minuto, Roger, para o seu comentário. O senhor falou que deixou R$1 milhão ao sair do seu governo. Por qual motivo esse 1 milhão não foi gasto? Candidato, pelo só seguinte, tem 2 minutos. 2 minutos. Pelo seguinte, não foi só 1 milhão para as UTIs neonatais. Foi mais quase 1 milhão para uma unidade de pronto atendimento e outra, quase 1 milhão para outra de Santa Terezinha. Porque é simples. Quando você está trabalhando na prefeitura, você faz seu planejamento e não para de trabalhar. Os convênios chegaram em ano eleitoral, 2008. Inclusive, eu tenho um compromisso com minha cidade. Eu assinei os leitos de UTI neonatal em dezembro de 2008, no último mês. A UPA de Santa Terezinha no dia 28 de dezembro de 2008, nos últimos dias. Já imaginou se eu não tivesse compromisso com essa terra e deixasse para o meu sucessor aquela cidade falida, acabada que eu recebi, prefeitura sem credibilidade, funcionários com salários atrasados. Eu administrei para o meu tempo, mas tive a responsabilidade de deixar recursos, de fazer uma transição de campanha responsável, para que o atual prefeito não tivesse problemas. Porque eu sou oposição ao atual prefeito, mas não faço oposição à minha cidade. E aí eu quero dizer que a coisa mais importante é deixar dinheiro para a saúde, porque saúde tem a ver com gente, é cuidar das pessoas. E eu não poderia fazer com que o meu sucessor passasse o que eu passei, sem saber por onde começar, os funcionários sem capacitação naquela época e a prefeitura sem nenhum nível organizacional. Então, por isso que a gente passou nos últimos dias o recurso. Obrigado. Roger, obrigado pela sua participação. Vamos sortear mais um que vai fazer pergunta para um dos candidatos aqui presentes. Marcelo Oliveira, publicitário. Marcelo Oliveira vai perguntar para o candidato Gilvan Artes. Vamos escolher o tema, Marcelo.
você tem 1 minuto para desenvolver a sua pergunta sobre moradia. Oi. Boa noite, Gilvan. Boa noite, Joséildo. Boa noite a todos. Gilvan, caso seja eleito, como o senhor pretende resolver o problema de moradia na cidade? Pois a cidade vem crescendo de uma forma desordenada. Para onde, que vetor o senhor vai levar essas moradias? O senhor tem 3 minutos, candidato. Bom, Marcelo e a todos. A moradia em Alagoinhas, como em todo o Brasil, foi uma ação agora, houve uma ação do governo federal que todos os municípios do Brasil receberam as moradias. Agora, muitas vezes, isso tem sido atribuído às vezes ao governo municipal, mas todos os municípios do Brasil, ou quase todos os municípios do Brasil receberam essas casas. O Minha Casa Minha Vida. Agora, de uma coisa vocês podem ter certeza. Pessoas que tenham casas, elas não vão terem direito à casa. Porque o que está acontecendo no nosso município é que esses conjuntos habitacionais que têm chegado para a nossa cidade, tem pessoas que têm 2, 3 casas e continuam ganhando mais outra casa, ou mais 2, 3 casas. E as pessoas que não têm casa, muitas vezes continuam sem ter onde colocar sua cabeça debaixo junto com seus filhos. Isso é a questão do apadrinhamento. É algo típico de apadrinhamento. De governo que privilegiam algumas pessoas, e outras continuam na linha de pobreza e da miséria, e mesmo sem casa. Nós precisamos ampliar as questões das moradias. Nós temos no nosso programa de governo algo que é treinamento para pessoas que, em forma de mutirões, onde nós vamos contratar pessoas que elas vão ter a condição de, além de construir, de ajudar a construir casas, para que elas possam ter direito a essas casas, elas possam também estar construindo casas para outras pessoas, ao mesmo tempo que elas estarão aprendendo uma profissão nessas construções. É um projeto que nós temos para poder levantar isso, porque nós precisamos profissionalizar as pessoas, além de ter as casas. A oportunidade da construção dessas casas, nós profissionalizaremos muitas pessoas que irão para o nosso banco de dados, para que Alagoinhas não só tenha um emprego, mas que tenha os funcionários com capacidade. E nessa questão da Minha Casa é uma oportunidade muito grande para isso. Gilvan, o tempo. Obrigado. Marcelo, você tem 1 minuto para comentar. Eu queria comentar o seguinte, como insistir nisso, como o senhor vai barrar esse tipo de situação que acontece no município? O senhor tem 2 minutos agora, candidato. Marcelo, é muito simples. Barrar qualquer coisa ilegal dentro de uma empresa, em qualquer setor da sociedade. É muito simples. É só você, o gestor municipal ou o gestor de uma escola, ou seja, de qualquer instituição, só ela não privilegiar algumas pessoas. Ela trabalhar com honestidade, ter um caráter de um cidadão, uma postura de um homem de verdade, de um gestor que defenderá as pessoas menos favorecidas e não alguns grupos. Que constrói as suas riquezas
através da miséria dos outros. E é para isso que eu estou aqui. Para dizer não a todas essas questões. Receber uma casa, aquela pessoa que necessita daquela casa. E não aquela pessoa que não necessita, mas que eu gosto dela. Se eu não gostar... Vamos à última pergunta, quer dizer, ao último convidado, senhor Hilton Batista da UAMA. Senhor Hilton Batista, o senhor vai perguntar para o candidato... Vamos ver quem é esse candidato? Paulo César Simões. Então, já que Paulo César Simões não está presente, a gente transfere automaticamente, já que o deputado, o candidato do PT respondeu agora há pouco, a gente transfere para Gilvan Artes a última pergunta dos nossos convidados sobre o seguinte tema: educação. O senhor tem 1 minuto para formular uma pergunta ao candidato Gilvan Artes sobre educação. Senhor Hilton. Em nome dos nossos candidatos aqui presentes, eu quero desejar uma boa noite a todas as pessoas aqui. E parabenizar você, Vanderlei, por ter a coragem de fazer aquilo que nunca ninguém fez em Alagoinhas, que foi um debate em praça pública. Recentemente, Gilvan, Alagoinhas foi manchete em revistas sobre o péssimo índice do ensino público da nossa cidade. O que Vossa Senhoria fará para melhorar esses índices, caso seja eleito? Gilvan, você tem 3 minutos. Seu Hilton, e a todos aqui presentes, no dia que os políticos, que os governos entender que a educação é a base de todas as coisas, no dia que isso foi curtido na cabeça dessas pessoas, para eles entenderem que a educação é a base de tudo, nós teremos uma educação, com certeza, priorizada. Nós teremos prioridade na educação, trataremos a educação será tratada com mais responsabilidade, as verbas da educação serão gastas na educação, os educadores serão qualificados a cada dia, com congressos, com cursos, com palestras. Os professores serão valorizados, como deverão serem valorizados. Agora, tem que ter a liberdade, o gestor tem que ter a liberdade para colocar o secretário de educação, aquele que entenda de educação, que ama a educação, que gosta de educação, e que muitas vezes esse professor não tinha que ser um político, não. No meu projeto de governo, nós não faremos prioridade para políticos ser secretários, teus cargos. Isso eu não vou optar por políticos, que pode até ser um político, mas o político não vai ter a preferência vai ser a pessoa que tem a capacidade para cuidar daquela secretaria ou daquele cargo. Como eu faço na minha empresa. Eu não coloco na minha empresa alguém que não saiba manejar aquele assunto que eu esteja precisando dele. Mas no poder público a gente vê pessoas que não tem nada a ver com aquela área, mas está ali. Então, a educação, no nosso programa de governo, nós começaremos
a implantar a educação em tempo integral. Alagoinhas tem um déficit muito grande. Não existe em Alagoinhas uma escola que possa educar uma criança de 2 a 5 anos de idade. Eu não conheço. Olha o tempo, Gilvan. 3 minutos. Seu Hilton, o senhor tem 1 minuto para fazer o seu comentário. E na questão do ensino profissionalizante, candidato, o que é que o senhor fará? O senhor tem 2 minutos, Gilvan. Eu tenho falado sempre. Eu tenho batido nessa tecla o tempo inteiro. Alagoinhas tem muitas empresas e tem vagas de emprego. Claro que tem. Agora, Alagoinhas não tem pessoas com capacidade para assumir essas vagas de emprego. E é assim, toda eleição tem alguém chamado Tá Vindo que se apressa, é um Tá Vindo. Não tem escola profissionalizante, tá vindo. Não tem isso, tá vindo. Não tem isso, tá vindo. Será que nós só vamos precisar disso? Alagoinhas tem 159 anos. E a única escola profissionalizante de Alagoinhas, que profissionaliza as pessoas, que ela sai para o mercado de trabalho, que esse mercado de trabalho hoje Alagoinhas não é o foco, não tem demanda suficiente, que os filhos têm que sair para outras cidades para lá eles serem empregados. Então ficam invertidos. Alagoinhas tem empregado inúmeras pessoas de outras cidades que têm escolas profissionalizantes, que têm as pessoas preparadas para assumir as vagas de emprego. No entanto, ali o Senai, o antigo Senai, que era de graça, agora é pago, daqui a pouco, quando chega perto das eleições, é de graça de novo. Nós construiremos escolas de capacitação profissional, de qualquer jeito temos que fazer isso. Nós teremos responsabilidade com as empresas que chegarem para a nossa cidade, que elas vão ter que ter a obrigação de nos ajudar a capacitar as pessoas para colocarem lá dentro. Não adianta empresa sem vaga de trabalho, sem oportunidade para as pessoas. Seu tempo, Gilvan. Obrigado. A gente encerra aqui esse segundo bloco e agradece a presença. E eu peço uma salva de palmas para os nossos convidados. Dr. Silvio Pereira, advogado. O sindicalista Maurício de Souza. O outro sindicalista, Joselito Feijó. Seu Hilton Batista da UAMA. Marcelo Oliveira, publicitário. E o Roger, jornalista do site Alagoinha Notícias. Obrigado, vocês continuem aí acompanhando o debate, que vem aí o terceiro bloco. Como aqui não é televisão e nem é rádio, não tem intervalo, então a gente não pode nem sair para fazer um xixi, né, gente? Então bora ficar por aí segurando, porque o assunto tá bom, o debate tá gostoso, é isso aí. Isso aqui é um exercício de cidadania que o Jornal Gazeta está cumprindo, nada mais, nada menos do que a obrigação que toda a imprensa deveria estar fazendo. O que a gente está fazendo também na Rádio 93 FM, no programa Linha Aberta, dando espaço equânime a todos, espaços iguais para que a cidadania, a democracia prevaleçam. Vamos então ao terceiro bloco. O terceiro bloco é o seguinte: os candidatos vão fazer perguntas entre si. Nós vamos sortear o nome dele, dos presentes ou do ausente, e nós teremos uma pergunta de 1 minuto, uma resposta de 3, uma réplica de 2 e uma tréplica de 1 minuto. Vamos sortear um candidato, em seguida a gente sorteia o tema. O candidato que vai falar agora é o candidato Paulo César Simões! Como ele não está presente, a gente parte para o próximo candidato. Quem vai fazer a próxima pergunta? Gente, tá bom? Chega! Quem vai fazer a pergunta agora é Gilvan Artes. Ele vai fazer ao candidato do PT, Josaildo Ramos. E nós vamos escolher o tema aqui através de um sorteio. Tá bom aqui porque eu estou fazendo tudo sozinho, né? Parece que televisão não tem ninguém para ajudar. Vamos lá. Gilvan, você vai perguntar ao candidato.
Você tem 1 minuto para formular uma pergunta sobre desenvolvimento sustentável. Olha o tema bacana. Gostaria de perguntar ao candidato companheiro Joséildo Ramos o que o candidato, caso eleito, porque tem muita gente dizendo aí que já tem o prefeito da cidade eleito. E eu acho que isso é algo que cheira mal. Porque quem vai saber quem é o candidato eleito são vocês que estão aqui esta noite aqui e o restante da cidade. Vocês sim irão saber. Que é vocês que vão votar. A pergunta, Gilvan, seu tempo está se esgotando. Mas eu quero perguntar ao candidato, caso ele eleito, o que ele fará para resolver os problemas do nosso meio ambiente? O que ele vai fazer para controlar essa situação que está desenfreada na nossa cidade? E há muitos anos não tem sido cuidado de nada disso aí. Há muito tempo. Candidato do PT, Joséildo Ramos, o senhor tem 3 minutos para a resposta. Olhe bem, você me fez uma pergunta sobre a questão de meio ambiente e remeteu à cidade de Alagoinhas. A primeira coisa que a gente tem que fazer, o olhar para a questão ambiental não pode ser apenas e tão somente vinculado ao município. Questão ambiental deve necessariamente ser vinculada ao território onde Alagoinhas está presente. Porque a questão ambiental não reconhece fronteiras políticas. Deve ser tratada, por exemplo, um rio intermunicipal. A exemplo do rio Catu, do rio Aramari, que são afluentes do rio Pojuca. Então, tem que ter um consórcio territorial de municípios para tratar dessa questão ambiental relacionada com as nascentes desses rios, com as matas ciliares desses rios, com a potabilidade das suas águas. Mas uma coisa que antes de 2000 não se fazia em Alagoinhas, que era esgotamento sanitário. Só tinha um arremedo de esgotamento sanitário lá no São Crispim, em Santa Terezinha, sem funcionar. E nós começamos a fazer a Lei Municipal de Saneamento Ambiental, o Plano Municipal de Saneamento Ambiental, começamos a implantar esgotamento sanitário em Alagoinhas, chegamos em 8 anos a fazer 15%, não é pouco, e deixamos recursos para se alcançar até 40%. Sabe o que é que está acontecendo? Todas as obras de esgotamento sanitário estão paradas, paralisadas. Sabe por quê? Porque há uma preferência em pavimentar de forma eleitoreira, sem botar drenagem, sem botar esgotamento sanitário, jogando dinheiro fora e só trabalhando em época de eleição. Então, tem que fazer esgotamento sanitário, estimular os produtores rurais, cujas fazendas têm nascentes de fontes e de rios e de riachos, e é preciso também que nós estimulemos aquelas atividades produtivas que garantam a biodiversidade entre nós. Principalmente em se tratando das florestas cultivadas, é preciso ter regra, porque senão a gente vai perder a nossa biodiversidade. Então, tem que ter um zoneamento econômico e ecológico e o plano de desenvolvimento municipal, com a face urbana e a face rural, para que a gente possa hierarquizar o uso prioritário dos nossos solos. Assim a gente vai ter desenvolvimento com sustentabilidade. Candidato Gilvan Arce, o senhor tem 2 minutos para a réplica. E o que o senhor fará nas questões das
licenças ambientais. Quais os critérios o senhor usará para essas licenças? Olha, o Estado municipal, né? Porque você tem o Estado em si, mas o Estado enquanto município, ele tem que ter critérios universais. São critérios que são estabelecidos para todos. O meio ambiente, a gestão plena foi conquistada ainda no meu governo. Porém, a conclusão do encaminhamento das questões ligadas à gestão ambiental ainda não estão suficientemente implantadas. É preciso correr, porque além de ser uma fonte de renda, quem melhor pode cuidar, fiscalizar, quem pode coibir, por ter poder de polícia, que se agrida o meio ambiente, principalmente em Alagoinhas, onde temos jazidas importantes de argilas e agora minério de ferro no Riacho da Guia. Então, o que vai fazer para funcionar é estruturar com capacitação, equipamento e mão de obra especializada. Ok. Vamos a mais um tema do debate promovido pelo jornal Gazeta dos Municípios. A gente aproveita para agradecer a presença desse público maravilhoso que deixou as suas casas para vir aqui prestigiar, tomar esse banho de cidadania. Isso aqui é desenvolvimento, cultura. Cultura é isso aqui também, gente. É a gente discutir a nossa cidade. Não precisa mais sortear, né? Então vocês não vão ouvir aqui a ausência de outro candidato, eu falando. Mas a cadeira dele está ali, se ele chegar ainda, participa. Vamos ao próximo tema. O próximo tema é esporte, agora a gente inverte. O candidato do PT, Joséildo Ramos, tem 1 minuto para formular uma pergunta para o candidato Gilvan Artes. Gilvan, o Brasil inteiro sabe que atividade esportiva de massa, atividade esportiva nas ruas, nas praças, nas comunidades, passa a ser uma atividade de saúde pública, de necessidade comunitária. E o esporte amador hoje conta com bastante recursos nos governos estadual e federal para que a gente possa democratizar o acesso do esporte em nosso município e na nossa região. Eu lhe pergunto, qual a estratégia e qual o planejamento para que a gente possa integrar cada vez mais parcelas da população que não tem acesso ao esporte enquanto eixo de promoção da saúde? Gilvan, você tem 3 minutos para a resposta. Há alguns dias atrás, num debate, me perguntaram o que eu faria nessa questão com a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Como eu trataria isso? E o que eu achava na questão da micareta, por eu ser evangélico, se eu faria micareta. Vocês vão entender porque eu estou falando da micareta na questão esporte. E eu respondi, eu estava na reunião de jovens, e eu respondi para os jovens. A verba relacionada ao esporte, aprovada para o próximo ano, ela é 1.150.000 e alguns reais. E eu disse para os jovens que estavam presentes naquela reunião, que eu jamais teria coragem de pegar 1.150.000 reais e investir em 3 dias de festa. Porque a nossa cidade, ela precisa de atividade esportiva para que os nossos jovens, eles tenham uma ocupação além de esportes e saúde. Então, no nosso programa de governo, nós construiremos centros poliesportivos.
Nós restauraremos as quadras poliesportivas, as quadras que já existem na nossa cidade, as existentes. Nós trabalharemos promovendo campeonatos intercolegiais, campeonato de bairro, campeonato amador. Nós iremos gerar um movimento muito grande para que os nossos jovens possam participar dos jogos abertos, os jogos estudantis, porque é algo assim que eu tenho muito desejo de ver os nossos jovens trilhando pelo caminho do esporte, em vez de estar trilhando pelo caminho das drogas, que tem destruído a nossa cidade. E disse também, as pessoas que são interessadas, as empresas interessadas, num evento como uma micareta, que elas podem ajudar a fazer a micareta, para que a gente possa cuidar do esporte. Olha o tempo, que gerará vida, não morte. Candidato José do Ramos, o senhor tem 2 minutos para a réplica. Olha bem, você falou a respeito do esporte de competição, então eu vou tratar de uma coisa que em nosso país, de fato, precisa acontecer nos municípios. É o esporte como uma atividade de lazer, uma atividade lúdica, mas também uma atividade presente para aquelas parcelas da população mais vulneráveis do ponto de vista da saúde, as crianças e os idosos. E no caso das crianças e da juventude, na rede municipal pública de educação, contratar pessoal especializado, professores de educação física, para fazer com que a matéria educação física, que já teve, os mais idosos aqui sabem que fez parte efetivamente da vida, não é, dos alunos, não é isso, Pedro Marcelino? E que hoje, infelizmente, não acontece. Então, o único comentário para complementar o que você colocou é que é preciso trabalhar o esporte como algo de promoção da vida e promoção da saúde, não só esporte competitivo. O senhor tem 1 minuto para a réplica, candidato Gilvan Artes. Eu acho que o candidato não entendeu bem, porque eu não estou falando do esporte competitivo só como forma de competir. Mas quando o esporte ele tem competição, ele gera um desejo maior de que as pessoas pratiquem. Um simples campeonato intercolegial ou um campeonato na própria escola, se for promovido na questão campeonato, os alunos terão mais desejo, mais vontade de participar. E a gente precisa voltar que os alunos, que os jovens tenham esse desejo de participar do esporte, que eles desaprenderam. Eu estive conversando com alguém ligado ao esporte e ele disse que um candidato disse a ele que esporte ele não investiria não, porque não geraria votos. Olha o tempo, candidato. Obrigado. Vamos ver um outro tema aqui. Agora a gente inverte. Não é isso? Gilvan Artes pergunta, não é isso? Gilvan Artes pergunta ao candidato do PT, José do Ramos, sobre cultura. Gilvan, você tem 1 minuto para formular a sua pergunta e o candidato 3 para responder. A cultura da nossa cidade, ela tem, a cada dia, sendo deixada para trás. Nós temos em Alagoinhas um celeiro muito grande de artistas, de atores, de escritores, mas essas pessoas elas não têm muitas vezes a condição, elas não têm nem nada assim, nem um incentivo
para que elas possam ter condição de se mover, para que elas possam ter condições de trilharem nesse caminho que ainda na nossa cidade e na nossa região não funciona de uma forma econômica. Cultura tem funcionado como lazer, como... Sua pergunta, assim, Gilvan, 1 minuto. Então, eu queria saber o que o candidato faria para que a cultura da nossa cidade tivesse exatamente o valor que ela deveria ter. O senhor tem 3 minutos, candidato do PT, Josaildo Ramos. Bom, como eu tenho só 3 minutos, eu escolhi algumas coisas aqui para tratar da saúde. A primeira coisa... Cultura. Ou da cultura. A primeira coisa que eu gostaria de colocar é que definitivamente nós vamos ter que fazer uma reforma administrativa na prefeitura, porque a vida hoje dá saltos e muita informação, muita tecnologia, e precisamos reestruturar administrativamente a prefeitura. E uma das providências, definitivamente, é criar a Secretaria Municipal de Cultura, separada de esporte e lazer. Implantar o Sistema Municipal de Cultura, com Fundo Municipal de Cultura, Conselho Municipal de Cultura, estruturar para que nós tenhamos um grupo na prefeitura que possa capacitar os produtores culturais, os produtores de arte, onde a gente possa, em articulação com o governo estadual, promover editais públicos, chamadas públicas, para que aqueles que fazem arte não precisem ficar a reboque do interesse de qualquer prefeito. Que sejam livres e que sejam escolhidos a partir de um processo de independência gerado pela capacitação, e que eles, através de um certame, de uma licitação, de uma chamada pública, possam apresentar seus projetos e eles serem financiados pelo poder público em nível estadual, federal e municipal. É preciso revitalizar uma festa que estava virando tradição e que infelizmente mataram a festa, uma festa importante, o Santo Antônio de Alagoinhas. É importante respeitar e promover os grupos culturais e étnico-religiosos. É preciso ampliar os pontos de cultura do município, e uma coisa fantástica que muitos municípios já fazem: a virada cultural. O que seria a virada cultural? É você passar nos bairros da cidade, e nos bairros você tem talentos nas artes, você tem talentos na cultura, e esses talentos estão se perdendo por falta de estímulos. E na virada cultural você pode democratizar esse espaço, e nós vamos ter grandes revelações com muito pouco recurso público investido. Eu falei investido porque isso não é despesa, isso é investimento, porque uma das atividades humanas que mais gera emprego e renda é arte e cultura. Ok, candidato Gilvan Artes, o senhor tem 2 minutos para a réplica. As pessoas que praticam arte, os artistas, as pessoas que amam a cultura, que gostam da cultura, elas têm esperado durante muitos anos. Tem pessoas que já morreram e não conseguiram alcançar os seus objetivos. Agora, por quê que os programas que são muitas vezes implantados, o programa está escrito, mas às vezes por que esses programas não são colocados em prática? E as pessoas muitas vezes elas continuam esperando, e às vezes até cansam de esperar, mas aquilo que é devido fazer não são feitos. Eu
às vezes fico muito preocupado e às vezes eu me pergunto muito, às vezes eu fico perguntando para mim mesmo, por quê? Por quê? Porque a história da nossa cidade não é diferente em todas as áreas, principalmente na cultura. Os artistas, eles têm desistido. Eu pintava óleo sobre tela, eu desisti para comprar uma máquina de impressão digital para fazer os meus banners, ligando pelo computador, aquilo que eu quero, eu vou lá no computador, faço o meu layout e imprimo. Porque eu fazia uma tela, imprimia óleo sobre tela, fazia aquele quadro, e aquele quadro não tinha valor nenhum, porque não tinha nenhum incentivo. Então precisamos incentivar a arte. Precisamos entender que os artistas são profissionais e são pessoas que têm sensibilidade e que precisam ser valorizadas. Seu tempo. 1 minuto para a tréplica para o candidato do PT, Josaildo Ramos. Embora Alagoinhas, quando eu comecei a administrar, tinha uma receita de 36 milhões de reais. Em 2008, estava com uma receita da ordem de 148, 150 milhões de reais. Hoje, o orçamento para o ano beira os 200 milhões de reais. Então, foi preparado o caminho para que isso possa acontecer e existem recursos. Mas mesmo assim não ficamos parados. Fizemos várias vezes a Semana da Juventude, onde várias linguagens artísticas, culturais, apoiamos os grupos étnico-religiosos aqui em Alagoinhas. Implantamos o Santo Antônio de Alagoinhas, uma tradição importante de festas juninas entre nós. E nas escolas municipais promovemos por várias vezes certames de cultura e arte. Seu tempo ainda. Tivemos a oportunidade de agitar culturalmente a cidade em nosso momento. Ok, obrigado, candidato Josaildo Ramos. Nesse terceiro bloco, vamos a mais um tema importante. O tema é lazer. Onde, como e como fazer, como ter lazer em Alagoinhas. Quem vai fazer a pergunta é o candidato Josaildo, não é isso? Ao candidato Gilvan Artes. 1 minuto para a pergunta e 3 minutos para a resposta de Gilvan. Gilvan, a cidade de Alagoinhas, como eu disse há pouco, ela já comporta, ela tem um orçamento que cresceu quase 500% nos últimos 10 anos. E, consequentemente, nós temos aí em torno de 150 mil habitantes morando na cidade de Alagoinhas. E a gente sabe que na medida em que as cidades ficam mais populosas, as tensões entre as diversas comunidades acontecem. E a prefeitura pode estimular certames de lazer para que as pessoas possam ser felizes. O que é que você pensa em promover objetivamente nesse sentido para nós, moradores de Alagoinhas? Gilvan, você tem 3 minutos para a resposta. Nós temos o Parque da Cidade, não temos? Nós temos o Parque da Cidade, lá em Alagoinhas Velha. Quem aqui conhece? Ninguém conhece? Precisamos. Temos a necessidade de trabalhar assim, priorizar saúde, segurança e educação. Mas precisamos de lazer. Porque tem cidades menores do que Alagoinhas que tem muitas fontes de lazer. Alagoinhas é a cidade das águas. E por que nós não temos aqui um parque aquático? E tem muitas cidades menores do que Alagoinhas que tem parque aquático, que não tem nem título de cidade das águas. Nós precisamos restaurar ou construir
o parque da cidade. Nós iremos implantar, trazer para Alagoinhas um parque aquático. Eu participei até da construção de um dos maiores parques aquáticos da Bahia, que foi o Tamina Park em Salvador. Na época foi até a minha empresa que construiu. E eu tenho muito desejo de investir no lazer da nossa cidade. Alagoinhas hoje está resumida, o lazer é a família pegar os seus filhos e ir para um lugar para comer uma pizza. E mais nada. E uma cidade tão grande, tão rica e com tantos recursos, como o candidato acabou de falar, para o próximo ano beira 200 milhões. Mas ainda não existem essas coisas porque elas não são priorizadas. Não é de interesse dos gestores que passaram movimentar a área de lazer da nossa cidade, criar estratégicas para que a nossa cidade possa ter lazer, para que as pessoas possam ter para onde levar os seus filhos no final de semana, nas suas horas de folga. Iremos investir no lazer. Iremos investir, com certeza, para que os pais possam ter onde levar os seus filhos. Gilvan, obrigado. Candidato do PT, Joséildo Ramos, você tem 2 minutos para a réplica. Eu quero fazer um comentário a respeito, passar informação a respeito da questão do Parque da Cidade. É interessante que a gente lembre o seguinte: no Parque da Cidade, hoje, as áreas remanescentes, agora recentemente, foram doadas para as outras instituições e o Parque da Cidade diminuiu e parte dele agora foi liberado, uma parte dele para a construção da Escola Técnica Federal, que poderia e deveria ser construída dentro do campus da UNEB. E isso foi feito para se criar uma unidade de excelência e de aplicação. Para você ter uma ideia, Gilvan, o SAAI é quem fiscaliza o tratamento de esgoto, ou quem deveria fiscalizar o tratamento de esgoto da cidade. E tem um canal de drenagem que passa ali pelo Parque da Cidade, mas deveria ser água já tratada daqueles conjuntos residenciais lá em cima. Sabe o que é que está acontecendo? O biodigestor, o DAFA de lá, há muito tempo está abandonado, assim como todas as estações de tratamento que deixamos pronta no município de Alagoinhas. Todas! Então, aquele Parque da Cidade, na minha opinião, já não pode ser mais ali, porque não tem área suficiente. Na minha opinião, nós temos que encontrar um outro lugar. Agora, eu espero que o próximo prefeito lembre que a escola técnica, de jeito nenhum, pode ser no local que estaria destinado para o Centro Administrativo Municipal de Alagoinhas. Pelo amor de Deus. 1 minuto para a réplica de Gilvan. Precisamos construir o Parque da Cidade. Iremos construir o Parque da Cidade, sim. Temos que fazer isso. Temos que trazer para Alagoinhas um parque aquático. Mas precisamos também entender que nós não, da forma que a cidade está caminhando hoje, quem escolhe onde quer construir fazer as suas construções, instalar suas empresas, quem escolhe não é o município, são as pessoas que chegam de fora, dizem eu quero aqui.
E aonde essas empresas chegarem e falarem, eu quero aqui, vai ser ali. Não tem critério. Olha o tempo, Gilvan. Um minuto. A gente agradece a sua resposta. Vamos ao último tema. E depois deste último tema, nós teremos uma pergunta livre. Ou seja, cada candidato vai escolher o tema que quer perguntar um para o outro. E a gente encerra, tá bom, gente? O próximo tema é transparência. O candidato do PT, Joséildo Ramos, tem 1 minuto para perguntar ao candidato do PSC, Gilvan Artes. Gilvan, todo gestor que se preocupa com a relação entre o poder público e a sociedade civil, e por uma questão da própria democracia, deve ser transparente. Nós estamos assistindo agora um governo que não cuida da transparência municipal, que não dialoga com a comunidade de Alagoinhas, que matou um dos instrumentos de participação e controle popular mais adequados que se tem notícia, que é o orçamento participativo, que eles mataram. Eu gostaria de saber de você, quais os canais que você utilizará para conferir transparência, controle e participação popular em Alagoinhas? O candidato Gilvan Artes do PSC tem 3 minutos para responder a pergunta. Eu quero dizer que, sendo eleito, no primeiro mês da minha gestão, eu quero colocar um outdoor na porta da prefeitura, para que as pessoas passem lá e vejam todas as contas, todos os recursos para onde estão indo. E mês a mês iremos substituir esse painel. Porque eu quero que todas as pessoas, vocês que pagam imposto, gerador de renda para o município, vocês, todos, têm o direito de saber o que está sendo feito com as verbas do nosso município. No site do municipal, tem por obrigação, o governo tem por obrigação de declarar, de mostrar tudo que está sendo gasto com a cidade, com o que está sendo gasto. Nós iremos fazer reuniões de orçamento participativo, sempre reuniões, muitas reuniões, porque eu preciso que todas as pessoas da nossa cidade, que todas, elas tenham acesso a saber o que é que elas querem realmente, quais são as necessidades delas, para que a gente venha fazer aquilo que ela quer, que ela precisa, que ela necessita, e não aquilo que eu quero fazer. Mas isso tem que ser feito com responsabilidade. Você tem que saber o que foi quanto foi pago pela obra, o que foi pago pelaquela obra e a quem pagou. Porque o dinheiro é seu. O dinheiro é da cidade. E se você faz parte da cidade, esse dinheiro é seu também. E você tem direito de saber com que o gestor está gastando. Então nós iremos fazer um governo com maior transparência. Eu estou dizendo aqui para uma quantidade razoável de pessoas. E se eu for o prefeito dessa cidade, eu quero que vocês todos que estão aqui utilizem todos os mecanismos e cobrem isso, se não for feito. Porque nós precisamos que você saiba com que o seu dinheiro está sendo gasto. Olha o tempo, Gilvan. Candidato do PT, Joséildo Ramos, o senhor tem 2 minutos para a réplica. Olha, hoje nós temos um instrumento importante no país. A lei agora que foi
sancionada pela presidente Dilma, que é a Lei de Acesso à Informação. Essa lei, ela faculta a todos os cidadãos do país a ter acesso, num prazo limitado de 30 dias, prorrogável por mais 15, a todas as informações de interesse da população. E aí, o que me deixa perplexo é que o site da transparência da Prefeitura de Alagoinhas, desde julho, está fora do ar.